Levanta e anda, levanta e vai ao tempo do Senhor. Levanta e fica curado, homem. Levanta e anda e vem buscar teu Salvador. Média. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Forte. Paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Edinaldo Vieira, pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, aqui na cidade de Nova Olinda do Maranhão, Maranhão. A minha chamada se deu em 2002, eu fui ao estado de São Paulo para trabalhar, para estudar, morar com meu pai, né? E com 3 meses que eu estava em São Paulo, mais precisamente na cidade de Campo Limpo Paulista, dentro de um ônibus, alguém nunca tinha me visto e chegou até mim dizendo: olha, eu tenho algo de Deus para a sua vida. E o próprio Deus toma aquela mulher e começa a dizer que Deus havia me levado ao estado de São Paulo para uma aprendizagem e apenas por um tempo, mas que era projeto de Deus. Era vontade de Deus me trazer de volta ao estado do Maranhão, onde Ele me usaria com grande autoridade para a salvação de vidas, para a transformação de vidas. E a minha estadia em São Paulo seria por um determinado tempo, mas que era projeto de Deus me trazer de volta. E a cada dia Deus confirmava, a cada dia Deus usava pessoas para confirmar. E era como que eu ouvisse gritos, como se eu ouvisse vozes de pessoas pedindo por socorro. Alguém clamando por socorro, alguém pedindo ajuda, onde eu pude entender que de fato Deus estava evidenciando, Deus estava esclarecendo a minha mente que Nova Olinda estava me aguardando. Quando nós implantamos a sede aqui em Nova Olinda, dia 18 de abril de 2012, nós tivemos um projeto de fazer cultos ao ar livre. 3 vezes por semana, nós pegávamos uma caixa de som, colocávamos na garupa dessa moto que nós tínhamos, íamos para as praças e começávamos a fazer cultos relâmpagos, cultos de duração de 20 minutos, durante a manhã, períodos da manhã. E de segunda a sexta-feira, o pessoal dos interiores, eles vêm para a sede, para a cidade, fazer compras. E essas pessoas acabaram nos vendo fazer cultos, o que chamou a atenção desses moradores de povoados longínquos, né, de povoados distantes. E eles nos procuravam dizendo: olha, no lugar em que nós moramos, já tem mais de 6 meses que ninguém leva a palavra de Deus. No lugar que nós moramos, já existe 8 meses que ninguém leva esta palavra. Vocês teriam coragem de fazer um culto lá? E aí nós procuramos saber direitinho onde era e marcávamos os cultos. E todas as vezes que nós íamos fazer culto na casa de alguém, já ficava um outro culto marcado na casa de outra pessoa. De fato, com esta logística e dinâmica de cultos na rua, nós fomos chamando a atenção das pessoas que vinham dos povoados, o que surgia o convite
para que nós fôssemos fazer cultos nessas localidades. E com muita tristeza, a maioria desses povoados, essas pessoas já estavam há 6, 7, 8 meses sem participar de um culto, sem participar de um momento de adoração, onde nós entramos, onde nós implantamos pontos de pregação, pessoas sedentas. Para os irmãos terem uma ideia, com 3 meses da nossa sede estabelecida em Nova Olinda do Maranhão, nós começamos já o nosso ponto de pregação, o primeiro ponto de pregação, que foi no povoado Pedreiras 2, onde a própria comunidade ela se reúne com o seu presidente da associação, o vice-presidente e os demais membros da associação, e eles doaram uma casa para o nosso ministério, né? Toda aquela população sedenta, após 2 ou 3 cultos, eles se reúnem. E quando nós chegamos lá para um 4º culto, eles nos surpreenderam dizendo: pastor, nós nos reunimos aqui e estamos doando esta casa para que seja uma casa de oração, para que seja a casa de Deus. Nós estamos cedendo em nome de toda a associação para a Assembleia de Deus, Ministério de Perus. E aí nós entramos com uma reforma e dentro de 3 meses nós tivemos que derrubar as paredes, ampliar, porque já não cabia mais. Deus provê o fogo e o sacrifício. E aí nós tínhamos apenas uma moto para percorrer toda a cidade, uma moto para percorrer os interiores. Mas assim, com a ajuda de Deus, Deus foi levantando pessoas, Deus foi trazendo pessoas, muitas pessoas se unindo a nós, porque viram a seriedade do Ministério de Perus, viram que era um ministério diferente, que visava não recursos financeiros, não visava lucros financeiros, mas a nossa visão era a alma, a nossa visão era proporcionar mudança de vida. Logo, alguns macumbeiros começaram a aceitar Jesus, lésbicas saíram do lesbianismo, confessando a Cristo, prostitutas deixando casas de prostituições e servindo a Cristo. Deus, enche-me, Deus, enche. Então as pessoas sedentas, as pessoas que andam meia hora a pé, à noite, às vezes sem lanterna, na claridade da lua, quando tem lua, quando não, na escuridão mesmo, sujeitos à picada de cobra, de insetos e de outros animais. Mas esta sede, esse desejo de Deus os levava até os cultos e fazia com que nós não olhássemos para as dificuldades. Então, em cada povoado, nós víamos o desejo dessas pessoas e pessoas que não tinham assistência alguma espiritual. E o Ministério de Perus chegou em Nova Olinda para fazer esta diferença. E onde ninguém queria ir, onde ninguém chegou, nós chegamos com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, e logo Deus foi levantando pessoas para nos ajudar. E hoje nós já estamos aí com 7 templos construídos em 5 anos para a glória do nome de Jesus. O templo sede e mais 6 templos, sendo que desses 6 templos, 5 deles está localizado na zona rural. Deus provê o fogo e o sacrifício. Eu sou. Deus provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Andando por esses interiores, pregando a palavra, uma visita de casa em casa para conhecer o povo, para falar um pouco de Jesus. No povoado Pedreiras 2, duas famílias nos comoveram muito quando nós chegamos ali, que é a família do Betinho e também a família do Cecílio. São 2 garotos, uma criança e um jovem, que são deficientes físicos, e a família é muito carente, com necessidades básicas para atender às necessidades fisiológicas daqueles garotos. Nós começamos a fazer um trabalho também de ação social, como doação de leite, fralda,
alguns utensílios de higiene pessoal, onde nós começamos a atender com esse foco, primeiro de assistência social, e depois levamos a palavra de Deus. E a gente percebe que com toda a fragilidade, com toda a pouca estrutura para que aquelas famílias cuidassem dessas crianças, a gente via que quando o Evangelho chegou naquelas casas, naquela família, o Evangelho pôde proporcionar uma mudança de atitude, uma mudança de visão de mundo. Tudo se tornou mais fácil para elas quando elas receberam o Senhor como Salvador das suas vidas. Eu sou, Deus provê o Espírito, e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus. Eu quero deixar um recado agora para todos vocês que sentem essa chama, esse ardor no coração, esse desejo de fazer missões, mas às vezes tem um pouco de receio, tem um pouco de medo. Quando recebi essa chamada, Deus falou fortemente ao meu coração, usando pessoas que Deus tão somente queria me usar na obra. E se eu fizesse a obra de Deus, Deus cuidaria da minha família, Deus cuidaria da minha casa. E eu digo sem sombra de dúvida e com toda a convicção, a primeira coisa que nós precisamos ter é a convicção da nossa chamada. Se você não tem convicção, não vá para o campo missionário. Mas uma vez que você tem convicção, a certeza do chamado, você não deve fugir, você não deve tentar escapar, você tem que atender, porque se você tem convicção, esta convicção, ela vai te gerar fé, esta convicção ela vai te gerar força. E aí, às vezes, à noite eu me pego pensando, meu Deus, se eu não tivesse aceitado esse chamado, se eu tivesse recusado a voz de Cristo, o que seria dessas pessoas? Fazer missões não é peso, fazer missões não é cargo, fazer missões não é fardo, fazer missões é um privilégio. E depois que você está inserido nesse contexto missionário, você não pode retroceder. A Bíblia diz que aquele que põe a mão ao arado e olha para trás, ele não é digno, ele não é apto de herdar o reino dos céus. Então, se fosse para eu fazer tudo de novo, eu faria hoje e tantas quantas vezes fosse necessário. A melhor coisa que existe é você estar na luta, na prova, mas sabendo que está no centro do querer de Deus. Então, de fato, eu prefiro estar sofrendo no centro do querer de Deus do que estar em abundância, em desobediência. E quando nós vamos ouvir o testemunho de alguém, e esse alguém que era alguém desprezível e desprezado pela sociedade, e dizendo que hoje está feliz porque é uma nova criatura, e você fazendo parte da transformação de vida desta pessoa, não há dinheiro, não há glória terrena que possa recompensar a satisfação de ver alguém transformado, de ver alguém mudado pelo poder da palavra. A palavra transforma, a palavra restaura, e eu faria tudo de novo por conta dessas vidas que são alcançadas dioturnamente através da pregação da palavra. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me.